Olá, viva! Continuamos a estudar a nossa unidade de crédito, comunicar em língua portuguesa no setor do comércio e serviços. Estamos no módulo 1, linguagem, língua e comunicação, e este objeto de aprendizagem que faz parte desta videoaula são os processos fonológicos. É o objeto de aprendizagem 1.7. Os objetivos a atingir com este objeto de aprendizagem são definir processos fonológicos e compreender o seu papel na evolução do português. Identificar processos de supressão, adição e alteração de sons. Classificar palavras segundo o processo fonológico que sofreram. Aplicar conhecimentos através de exercícios de associação e análise linguística. Então, o que são processos fonológicos? São modificações que ocorrem nos sons, nos fonemas, ao longo da evolução histórica da língua. Podem implicar estes processos fonológicos o desaparecimento de sons ou, o contrário, o aparecimento de sons, ou então a transformação ou deslocação de sons. O agrupamento geral dos processos é, então, supressão de sons, queda, elisão. Há letras ou conjuntos de letras, fonemas, que desaparecem. Há outros casos em que há inserção, ou seja, a adição de sons. E outros casos, um terceiro caso, em que há alteração dos sons, modificação, troca ou enfraquecimento. Começamos pela supressão de sons. Aférese. O nome é complicado, os nomes que vão aqui aparecer são complicados, mas o que importa mesmo é perceberem o que aconteceu com este fenómeno da aférese. É a supressão de um fonema no início da palavra. Por exemplo, acumen, aquele A caiu e veio através de outros processos de evolução, mas veio dar a nossa palavra atual gume. Enamorar. Dá a palavra, também existe namorar, mas evoluiu esta palavra com aquele E no início, evoluiu de tal modo que ele caiu e ficou-nos a palavra namorar. Supressão de sons. E continuamos na supressão de sons, mas agora vamos ver a síncope. O que é a síncope? É a supressão de um fonema no interior da palavra. Exemplos. Viride. Aquele I caiu, houve uma fase em que ficou verde e até deu verde, mas houve a queda no meio da palavra. Fidele, também houve no meio partes da palavra que sofreram uma evolução de tal forma que perderam no interior da palavra fonemas. Supressão dos sons, mas agora a apócope, e é a última a nível da supressão. É a supressão de um fonema no final da palavra. Portanto, tivemos a aférese no início, a síncope no meio e a apócope no final. Male, caiu o E, portanto, houve uma apócope daquele E e chegou até hoje a palavra mal. Et deu o nosso I. Agora vejamos a parte da adição dos sons, a chamada prótese. Inserção. Houve uma adição de um fonema no início da palavra. Stare, passou a dizer-se atualmente estar. Scuto, deu escudo, acrescentou-se, houve uma adição no início. Espírito, espírito, um E no início. Epente-se. Já há uma adição, mas agora no interior da palavra. Temos a palavra e há uma adição aqui no seu interior. E os exemplos. Perla. Atualmente dizemos pérola. Acrescentamos no interior este fonema, o O. Humile. Deu até aos nossos dias, foi evoluindo até que chegamos à palavra que usamos hoje, humilde.
Um outro fenómeno de adição é paragoge. Inserção de um fonema no final da palavra. Vejamos os exemplos. Ante, agora dizemos antes. Café, a variação algarvia, agora dizemos, os algarvios dizem café. Agora, uma alteração dos sons. Assimilação. Dois sons diferentes tornam-se iguais ou semelhantes. Exemplos. Persona deu pessoa. Houve ali uma alteração. Aquele R passou, mudou para outro S. Bilancia deu balância, que depois foi dando balança. Agora, a dissimilação. Dois sons que eram idênticos tornam-se diferentes. Lilium. Foi evoluindo até que aos nossos dias nos chegou a palavra lírio. Calamelo. Agora dizemos caramelo. O calamelo, aquele L, dissimulou-se, transformou-se num R. Sonorização. Havia uma consoante surda, as consoantes surdas são aquelas que são produzidas sem vibração das cordas vocais, que se tornou sonora, com som. E os exemplos são, assim na prática vê-se melhor. Lupo, o P, que era surda, passou a consoante sonora, que é o B. Amico, o C, que era surda, passou a amigo, que é sonora, o G. Viquino, passou a vizinho. Consonantização e vocalização. Vogais que passaram a consoantes e consoantes que passaram a vogais. Então, a consonantização, uma vogal transformou-se numa consoante. Yam passou a já. E waka passou a vaca. Houve aqui uma consonantização. Vocalização é o procedimento oposto. A consoante transforma-se em vogal. Nocte, aquele C passou a vogal. Noite. Pecto, aquele C passou a I. Peito. Redução vocálica. Uma vogal átona enfraquece e torna-se mais fechada. Exemplos. Barco, vogal aberta, derivou a palavra barqueiro. Barco, barqueiro, uma redução vocálica. Dedo, vogal forte, dedo, depois ela vai ficar mais fechada, ou é dedada. Porta, o O aberto, temos também a palavra portão, em que houve uma redução vocálica. Agora a crase e a sinérese. Crase, duas vogais em hiato, contraem-se numa só. Dolore, passou a dor. Há uma vogal que se eclipsa. E a sinérese é quando duas vogais em hiato se tornam num ditongo. Duas vogais, um ditongo, são as duas vogais que pertencem à mesma sílaba. Reggae, rei. Ego, eu. A ditongação é quando uma vogal se transforma num ditongo. Exemplos. Ideia, deu, ideia. Avea, aveia. A palatalização. Palatalização é pronunciar no palato, no céu da boca. E há fonemas que se transformaram em sons palatais, que nós pronunciamos empurrando a língua ao céu da boca. Filio. Filio era pronunciado a nível dos dentes, passou a filho. A língua sobe ao palato. Clave, deu chave. Flama, chama. Plúvia,
chuva. Isto é palatalização. Vamos à metátese. Troca de posição entre fonemas. Féria deu feira. Os fonemas, o I trocou de sítio. Sempre deu sempre. O P, o R e o E trocaram de posição. Frol deu flor. Nasalização e desnasalização. Nasalização é quando uma vogal oral se torna nasal. Neck deu nem, vogal nasal. Mi deu min. E a desnasalização, quando uma vogal nasal perde nasalidade. Luna passou a ser lua. Bona, boa. Muito bem. Então terminamos, porque são muitos estes conceitos, terminamos este objeto de aprendizagem com um pequeno exercício de associação. Então temos palavras na coluna A e temos o nome do processo fonológico, dos vários processos fonológicos dos quais falamos. Então vamos tentar perceber qual é o fenómeno que aconteceu em cada uma das palavras. Inter, entre. Deu-se uma metátese, acabamos de ver. Mare, mar. O E final caiu. É uma apócope. Malo, caiu no meio da palavra um fonema. É síncope. Sperare, nós acrescentamos um E, já é um fenómeno de adição. Então é prótese. Fizeste, deu fizeste. É uma dissimilação. Eram dois iguais, passaram a ser diferentes. Formosura deu formosura. Assimilação. Eram diferentes, passaram a ser iguais. É o fenómeno ao contrário do que está nas palavras, na palavra é. Amostrade, que significa hoje em dia mostrai. Evoluiu para mostrai. Há ferze, porque aquele A caiu. O sou, soube, acrescentamos, já não é queda, é adição, portanto é paragoge. Perla, pérola. Há um fonema que eu acrescento no meio da palavra, portanto é apêndice. Carro, a vogal aberta, carrinho, vogal fechada. É a redução vocálica. E pronto, terminamos este objeto de aprendizagem. Até ao próximo.